Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil, de toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, seu irmão Emerson Nunes. Glória a Deus. Hoje, dia 31 de agosto, louvado seja Deus, de 2019. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu quero relatar aos irmãos uma revelação que Deus me deu diante de 6 horas de oração que estive pela madrugada com Deus, intercedendo pela Igreja Pentecostal Deus e Amor e por todos os crentes de doutrina, e também orando pelos que estão caídos e fracos para Deus levantar, e a favor das almas, chorando muito na madrugada, orando a Deus, pedindo a Deus o socorro do Senhor. Glórias a Deus. E antes de eu relatar, irmãos, essa visão de Deus com a nossa igreja, louvado seja Deus, eu quero deixar bem claro aos irmãos que eu não estou aqui para atacar ninguém. Muitos vão até falar, mas irmão, você vai vir de novo com revelação. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. 1 Timóteo 5:20 diz: louvado seja Deus, aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos, diz a palavra do Senhor. Então, isso é bíblico. Isaías também 58 diz: clama em alta voz, não te retém, levanta a tua voz como trombeta, e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vou relatar essa visão que Deus me deu. Quem está por trás de tudo isso que está acontecendo, o mundanismo, é a rebeldia, louvado seja Deus, que ameaça destruir a santa doutrina de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, antes de relatar essa visão de Deus, glória a Jesus, aleluia, eu quero, glória a Deus, aleluia, ler com vocês o primeiro capítulo do profeta Isaías, capítulo 1, verso 10, que diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvida à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, de quem me serve, a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangues de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso, e para mim a abominação, e também as luas novas, os sábados e as convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, e a minha alma as odeia, já me são pesadas. Estou cansado de as suportar. Mas por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós
os meus olhos, ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Atenção, amada Igreja Pentecostal Deus de Amor, de todo o Brasil e toda a terra. No dia 30 de agosto de 2019, Deus me deu mais uma revelação com a Igreja Pentecostal Deus de Amor, sede mundial, São Paulo. Não é aqui para atacar ninguém, mas sim um despertamento da parte de Deus para todos nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, preste muita atenção a esse aviso de Deus, diretamente do trono de Deus, para os nossos corações. A meia-noite passado, dia 30, não fiz oração das 3 da meia-noite, das 3 das 4 ao vivo com os irmãos, e fui no particular com Deus, e comecei a orar a Deus, clamar a Deus pelas almas, chorando muito, e orando pela Igreja Pentecostal Deus de Amor, e por todos os irmãos e irmãs que estão empenhados na santificação do corpo, da alma e do espírito. E meus irmãos e minhas irmãs, apareceu um clarão muito forte do meu lado direito, e a voz de Deus bradou no meu coração. E Deus falou comigo: meu servo, contempla agora o que eu vou te mostrar. As abominações que é feito na minha casa, e o plano de Satanás de destruir a minha igreja e os meus servos. Eu falei: amém, Senhor. E naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, Deus me mostrava, eu via aquela mesma serpente enrolada fora na sede mundial. E ali, meus irmãos, eu vi a espada do céu descer em cima daquela serpente, e aquela serpente se desenrolava da sede mundial. E eu vi ela caída no chão, preste atenção, eu vi ela caída no chão e se batendo muito, e ferida na testa. E aí ela começava a se bater até desfalecer. E na sua boca, quando ela abria, eu vi um largato vermelho sair da sua boca, todo colorido. Ele tinha umas barbatanas, e ele era todo colorido e brilhava, de cores, muitas cores, e tinha asa. E aquele largato, ele crescia, ele começava a crescer, criava umas asas gigantescas, se transformava num dragão muito grande. E ele voava e ficava em cima da sede mundial. E ali eu via eles com as asas abertas, e Deus falou comigo: contempla bem, meu servo. Eu via ele, meus irmãos, com as asas abertas. E eu via eles com um monte de focos de luzes colorida. E os seus olhos como um verdeado amarelo, como olhos de felino, olho felino, né? E ele com as bocas abertas, saindo aquela fumaça negra que começava a cobrir todinho o templo da glória de Deus. E embaixo, meus irmãos, daquele dragão, eu via um homem, 3 homens, aqueles 3 homens de batina como fosse de padre, careca, com olhos de fogo e com um cajado na mão. O mesmo homem que eu vi na primeira visão do dia 11 de janeiro de 2019. E aqueles homens, meus irmãos, Deus me mostrava, eles se uniram num só corpo. Num só corpo, eu via aqueles homens se unir. No que eles se uniam,
virava um homem de cabelos compridos, olhos negros e dentes afiados como de felinos. E ele tinha uma asa de morcego e uma roupa toda preta. E tinha uma corrente negra, né? Assim, negra, mas meia prateada também misturada. E tinha uma estrela no peitoral daquela corrente. E eu via um símbolo de um homem com cabeça de bode naquele símbolo. Deus falou assim: observa bem, meu servo. E quando eu olhava para o dragão, eu via tipo umas mangueiras ligadas naquele homem. O dragão passando poder para aquele homem. E aquele homem estava com as mãos estendidas. E quando eu olhava mais para baixo, eu via, meus irmãos, umas pessoas com vestes compridas, umas vermelhas, outras pretas, outras roxas, e adorando, e com as mãos estendidas, olhando para cima. E o rosto daquelas pessoas era um rosto como de rãs, de sapo e de sapos. E à direita, para fora, eu via uns irmãos de branco e uma neblina branca, pedindo a Deus a misericórdia e orando, mas eram poucos, ali orando e repreendendo, pedindo a misericórdia de Deus. E aqueles homens, aquelas pessoas com cabeça de rã, abria suas bocas e as línguas esticavam. A mesma visão que eu tive da primeira, sobre a imagem da besta da televisão. E ia para ir de encontro com aqueles irmãos. E quando eu olhava para aquele homem, que estava de cabelo comprido, olhos negros, a cabeça dele virava uma cabeça de uma serpente, naja. E Deus mostrava para mim, eu ficava impactado com aquilo. E eu perguntei para o Senhor: qual o significado disso, meu Senhor? E Deus falou comigo: meu servo, preste bastante atenção. Assim como a serpente, ela penotiza a sua vítima para dar o bote, assim esse espírito maligno, ele está fazendo isso, penotizando muitos crentes que se apostataram, que já não oram, já não buscam, já não leem mais minha palavra. Penotizaram eles e deu o bote com mundanismo e com pecado. E agora eles são persuadidos por eles. Já não suporta mais a minha doutrina e a minha palavra. E agora estão ajudando esse espírito mau a combater a minha doutrina, que é pregada na boca do meu servo. E quando ele abria a boca, que saía aquela língua, aquelas que estava com veste roxa, vermelha e preta, que esticava a boca para os irmãos de branco, mas só que eles não conseguiam, eles tentavam. Porque Deus falou assim: a mesma coisa é a rã e o sapo, para ela pegar a sua presa, ela vai com a língua. Esses daí são os crentes falsos, que se apostataram, que não estão mais na minha doutrina, que esticaram as línguas para querer calar os meus servos que estão pregando a minha palavra. Mas eles não estão tendo força, porque eu sou com vocês. Aleluia, glórias a Deus. E naquele momento Deus falou assim: observa bem. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, Deus mostrava um cântico estranho que eles falavam. E eu tirei o fundo musical para os irmãos entender como eles cantavam. Eles ficavam com a mão estendida, olhando para o dragão, e fazia assim, meus irmãos, esse som assim: desse jeito assim. Aí quando eu olhava para o dragão, aí depois fazia Aí quando eu falava ele reverenciava aquele homem de preto. Aquele homem de preto que ao mesmo tempo transformava a cabeça de serpente e a cara daquele homem. Aí depois eles levantavam e faziam Aí baixava a cabeça perante aquele pro dragão para cima. E quando baixava a cabeça falava assim: desse jeito assim.
E Deus mostrava para mim aquilo, tipo de um ritual que estava acontecendo ali. Aí Deus, louvado seja Deus, mostrava mais uma vez, agora fixa bem para o templo. Quando eu via aquela fumaça toda negra, eu via que desaparecia o dragão, desaparecia aquelas pessoas, desaparecia aquele homem de preto, e Deus mostrava uma árvore muito grande, uma árvore negra, toda negra, meus irmãos, toda negra. E eu vi um monte de fruto, mas frutos podres, cheio de bichos naquela árvore. E Deus me mostrava a raiz os galhos daquela árvore engravetado no templo da glória de Deus, todo encravado no templo da glória de Deus. E Deus falou assim: ó, observe bem agora, meu servo, na raiz dessa árvore. Só que embaixo da raiz eu via uns irmãos com machado na mão, cortando aquela árvore, batendo com machado e batendo. E ao mesmo tempo que eu vi o machado, daqui a pouco Deus mostrava o santuário da oração. Deus falou assim: observa bem. Aí do machado eu vi os irmãos orando. E os irmãos orando no santuário da oração, eu vi uma nuvem branca em volta daqueles irmãos que estavam na santificação. Eu via jovens, anciões, irmãos, irmãs, orando ali. E eu vi uma lama muito grande querendo entrar no santuário, mas não conseguia. E ali onde estava o santuário estava limpinho, os irmãos orando e buscando. E na porta do santuário eu vi 2 varões de branco, 2 anjos, com a espada na mão. E eu via demônios muito furioso, olhando para dentro do santuário da oração. E os anjos com a espada. Eu só ouvi os anjos falar assim: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor Jesus te repreenda. Falando para aqueles demônios. E o demônio com muita vontade de entrar, mas não conseguia. Eu vi os irmãos orando. E cada vez que os irmãos falavam aquelas orações repreendendo, eu via uma labareda de fogo sair da boca dos irmãos e aos poucos indo de encontro com aquela árvore. E para queimar aquela árvore. E daqui a pouco Deus me mostrava de novo lá para fora. Eu vi os irmãos com machado. Aí Deus voltava de novo a visão do dragão. Eu vi o dragão, né, com a barbatana, colorido, com as asas abertas, aquele mesmo ritual que eu falei para os irmãos. A fumaça negra toda encoberta na sede. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. E ali, meus irmãos, minhas irmãs, de repente, eu vi um clarão no céu muito grande. Aquele clarão no céu e aquele foco de luz cair em cima daquele dragão e daquelas pessoas. E aquele dragão ficava muito furioso. Quando eu olhava para o fogo daquela luz, eu via, meus irmãos e minhas irmãs, louvados a Deus, uma escada. E eu vi um varão de branco, só não contemplava o rosto dele. Estendia as mãos contra aquele dragão e eu vi um fogo descer contra aquele dragão. Mas aquele dragão queria resistir, abrir as asas e querendo resistir, enfrentar. E aquelas pessoas que estavam no ritual, ele sugava aquelas pessoas para dentro dele. Ele sugava para dentro dele para se tornar mais forte. E toda aquela fumaça negra se encobria, ele querendo enfrentar. E de repente eu vi uma espada de fogo descer e fincar no peito daquele dragão e arremessava ele para fora. E ele caía do lado da sede mundial com as asas toda quebrada e se batendo e tentando levantar e não conseguia. Aí do mesmo jeito Deus mostrava de novo a árvore e os irmãos cortando com machado a árvore grande. Aí eu via no mesmo jeito que o dragão caiu, meus irmãos, minhas irmãs, que os irmãos cortavam aquela árvore também caía. Aquela árvore caía e eu vi um fogo subir na sede mundial, começava a queimar. Queimar muito. Aquele fogo
em volta da sede mundial. Louvado seja Deus. E naquele momento eu fiquei impactado com aquela visão. E eu via aquele homem de branco chamar alguns irmãos, vem. E aqueles irmãos, alguns subia aquela escada e ia de encontro. E onde o dragão estava, eu via um buraco negro abrir. E aquele dragão sugava todas aquelas pessoas que estavam adorando eles para dentro daquele buraco. E aquelas pessoas começavam a gritar, desesperada, né? E ali eu vi aquilo e perguntei para Deus qual o significado. E quando Deus me deu essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, fala sobre a hipocrisia, né, dos povos, né, meus irmãos? Então Deus, baseado nessa visão, nessa palavra, Deus mostrou para mim, meus irmãos, que daqui para frente, dessa data para frente, até 2020, 2021, de 2023, vai ser o ano da ceifa. O anjo da morte vai descer na terra, irmãos. Deus vai recolher também muitos servos de Deus, vai ser recolhido para a glória. Mas a espada de Deus vai descer sobre os rebeldes, porque estão afrontando os homens de Deus, estão afrontando a doutrina santa do Senhor. Veja que aqui no capítulo 1 de Isaías, verso 9, essa visão de Isaías, filho de Amós, que esteve a respeito de Judá em Jerusalém nos dias de Uzias, João, Acás e Ezequias, rei de Judá. Deus usa Isaías acerca dos pecados, fala: ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, dá ouvido à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra, porque o pecado da profanação, dos adultérios, tanto no ato sexual como no ato espiritual, o culto pagão entrando na casa de Deus, no templo de Deus, e Deus usando Isaías para exortar o povo, cujo capital Jerusalém, reino do sul, onde estavam 2 tribos ali, porque desde a morte de Salomão os reinos foram divididos. Reino do norte, cujo capital Israel, Samaria, conhecido como os tribos de Efraim, que teve 19 reis e 8 dinastias, e nenhum desses reis serviram a Deus. E Deus, por castigo aquele povo, lançou-lhes nas mãos dos assírios, e nunca mais eles voltaram de lá. Como o povo de Deus. E o reino do sul, não aprendendo a lição que Deus deu a Samaria, também agora veio a se apostatar. O reino do sul, capital Jerusalém, que teve 20 reis de uma só dinastia. Teve reis que serviram a Deus e teve reis que não serviram a Deus. Pode ver que daqui desde o rei Uzias, João, Acás, Ezequias foi um rei de Deus que tirou os templos de Baal, fez a reforma no templo, tudo, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E Deus usou Isaías, reino do sul, para advertir o paganismo que estava. E quando louvasse a Deus, Deus ia levantar Ezequias, o povo da Síria se levantou, Senaqueribe se levantou para tentar destruir o reino. Então teve altos e baixos. Depois de Isaías veio Jeremias, veio Ezequiel, mais profeta. Esse povo veio também a se apostatar, a adorar outros deuses. Não deram ouvido aos profetas de Deus, pelo contrário, perseguiram os profetas, mataram os profetas de Deus, e Deus lançou eles nas mãos de Nabucodonosor e ficou exilado durante 70 anos. A mesma coisa é hoje. Deus me mostrou essa visão acerca do pecado dentro da igreja. Deus mostrou para mim que está cheio de homens que estão achando que está adorando a Deus, mas não está. Está reverenciando a Satanás, porque está o culto antropocêntrico,
Culto que não trabalha na regeneração, no caráter, na disciplina dos seus membros. Não toda a liderança, mas alguns da liderança estão sendo fantoche, usado nas mãos do diabo, para trazer escândalo para a casa de Deus. Uma igreja que foi enraizada na doutrina. E Deus ter levantado os teus servos, como levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel, para exortar o povo de Judá. E não estão dando crédito. Judá era a capital da adoração. Um povo de Deus, e veio se apostatar. A igreja Deus de Amor também é uma igreja de Deus, de doutrina. E agora está se aliançando com o Egito, se aliançando com o mundo. Olha, meus irmãos, o mesmo castigo que Deus mandou para Judá, o mesmo castigo que Deus mandou para o povo do Egito, de Faraó, que estava exilando o povo hebreu, e o Faraó não liberava o povo, e Deus lançou praga sobre eles, mas protegeu o povo de Deus, que ouviu a voz de Moisés, que passou sangue de cordeiro no umbral das portas, foram protegidos. A mesma coisa Deus vai fazer. Essa espada que eu vi descer sobre esse dragão é a ira de Deus, Deus de amor, mas também a justiça. Não se engane. Por essas tais coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus está falando que não suporta mais abominações de incenso, que não é do agrado do Senhor. Hipocrisia. Pessoas honram a Deus só de lado, mas o coração está longe de Deus. Deus envia os profetas de Deus para exortar a igreja, para que a igreja volte ao primeiro amor. Fazem deboche com o servo de Deus. Começa a afrontar o servo de Deus. E quando Deus compara príncipe de Sodoma, está se comparando que muitos estão no adultério, estão na prostituição, na lascívia, no pecados não confessados, subindo no altar, profanando o templo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E Deus está enviando os seus vasos para exortar e não estão dando crédito. E os homens de Deus que estão levantando para exortar estão tirando, estão dificultando para os irmãos, estão dando ouvido somente a carnais, a mundanos. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, porque as almas estão perecendo. Deus levantou a igreja de Deus de Amor para ser diferente na terra, para pregar doutrina, e não estão pregando mais a doutrina da santificação do corpo e alma e espírito, e as almas estão morrendo nas garras do diabo, e vossas mãos estão contaminadas de sangue, porque a Bíblia diz que os falsos profetas, Paulo diz chorando, são inimigos da cruz, estão sendo assassinos de cristão, assassino de almas, e Deus não quer isso. E Deus está falando, meus irmãos, que Ele não vai ouvir as vossas orações e os vossos incensos, porque esses pecados fazem separação entre vós e Deus. É Satanás que está recebendo essa adoração. Deus só habita onde há santidade, onde há obediência. E se não obedecer à voz de Deus, Deus vai entregar na mão do inimigo. A espada de Deus vai descer. Deus já está começando a tratar. Muitas das visões já foram cumpridas. A última agora é morte. Louvado seja Deus. Porque o Deus vai entregar nas mãos de Satanás, como entregou o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Olha o que aconteceu. Nabucodonosor destruiu o templo. Muitos foram mortos. Aqueles líderes que não deu ouvido à voz de Jeremias, que rasgou as profecias de Jeremias, lançou Jeremias em calabouço, em prisões. Deus lançou castigo sobre eles. E muitos deles foram mortos, foram presos. E o juízo de Deus desceu sobre eles. A mesma coisa Deus vai fazer com alguns em nosso meio, que estão rasgando as profecias, não estão dando valor. Em vez de dar valor, faz deboche. Estão usando a filmagem da besta da televisão, da internet, do YouTube, da televisão filmada, para afrontar o servo de Deus. Sutilmente, usando disfarçadamente a televisão, mas a intenção é trazer o mundo. Essa lama significa o pecado na igreja. E Deus falou mais. Foi: Senhor,
O que significa isso? Essa lama, essa raiz, e só aqui nesse local do santuário limpo. Deus falou assim: a minha presença, meu servo, já não está mais no templo. A minha presença está somente no santuário da oração. E é por isso que o diabo já está com plano de tirar até mesmo esse santuário daí. Deus me mostrou. E os anjos do Senhor estão protegendo, enviado por Deus, o servo de Deus ali. E quando se tocarem ali, vão se ver com Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus me deu essa visão, que muitos vão descer à sepultura, condenados, mas muitos vão ser recolhidos por Deus para o reino da glória. Porque Deus já não suporta mais tanta falsidade, tanta hipocrisia com o seu nome, amor fingido, não ama as almas, perseguindo os profetas, como foi em Judá. Não deram ouvido aos profetas, pelo contrário, mataram os profetas de Deus, açoitaram os profetas de Deus, rasgaram as profecias de Jeremias. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Essas abominações, esses cultos antropocêntricos, esses cultos desprezam as vossas festas solenes. O som das suas melodias não me dão nenhum prazer. Então Deus está falando: glória a Jesus, limpai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isso que estão fazendo, esse mundanismo, essas luzes coloridas, é o dragão, é o mal que está fazendo, porque o nome de Deus está sendo escandalizado. A igreja Deus de Amor é uma igreja de doutrina, raizada na doutrina da santificação do corpo, alma e espírito. E Deus está falando: se não se arrepender, vai perecer. Então Deus está dando mais oportunidade. Deus falou mais uma vez, para que todos se arrependam dos seus pecados e abandonem essas coisas e volte ao primeiro amor. Porque se não voltar ao primeiro amor, Deus vai mover o castiçal. E vai ser um tempo muito difícil, irmão, na Igreja de Deus de Amor durante alguns anos. 3 anos e meio a 4 anos. Mas Deus vai nos honrar. Deus vai honrar o servo de Deus. Mas esses daqui para frente, pode contar dessa data, do dia 31 de agosto de 2019, daqui para frente, o juízo de Deus vai começar a descer. E todos saberão que Deus é Deus. Que não é o irmão Emerson Nunes que está falando. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus que fala em minha boca. Então arrependei-vos dos seus pecados, todos nós. Deus quer arrependimento com todos. Todos nós, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Deus fala, irmão, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que faz errar o meu povo, e morde com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá na boca preparam guerra. Aqueles que estão apoiando o mundanismo, o pecado, eles estão dando paz, dando liberdade. Aqueles que são contra o paganismo, são contra esse estelão do diabo, o trono de Satanás dentro da igreja, declaram guerra, disciplina, tira. Olha, meus irmãos, Deus está observando tudo isso. Assim como Deus lançou juízo sobre a liderança de Judá, Deus vai lançar juízo sobre a liderança da igreja Deus de Amor, sobre alguns aí que estão na desobediência. E quem está na doutrina aí dentro, não seja como Eli. Olha o que aconteceu com Eli. Por quem encobriu os erros dos filhos, Deus castigou ele também e levantou um jovem Samuel, sacerdote, juiz e profeta em seu lugar. Então quem é o dono da igreja Deus de Amor é o Espírito Santo. É Deus, não é o homem. Glória a Jesus. E Deus fala como usou Miqueias. Ele está me usando. Estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, de juízo e de força, para anunciar a Jacó as transgressões de Israel e o seu pecado. Glória a Jesus. Porque Deus diz, irmão: ouve agora, chefes da casa de Jacó,
príncipe da casa de Israel, que abominais os juízes, perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue, Jerusalém com iniquidade. E seus chefes dão a sentença por suborno. O seu sacerdote ensina por interesse. E seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreviverá? O que acontece, meus irmãos? Estão achando que Deus está se agradando dos pecados e ainda se gaba. Você acha que o Senhor não está no meio de nós? O Senhor não está aprovando isso? Deus não está aprovando. Portanto, glória a Deus, aleluia. Por causa de vós, Sião será livrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de pedras, e o monte desta casa como o alto de um bosque. Então, cuidado. Aí está, irmãos, a revelação de Deus, para que todos nós se arrependam dos nossos pecados, enquanto há tempo. Porque se não se arrepender, irmãos, a espada de Deus vai descer. Olha o que Deus fez com Nabucodonosor, que se exaltava. Apareceu a voz do céu, e ele durante 7 anos foi comer grama com os bois. Olha o que aconteceu com Herodes, diante de um sermão, porque não glorificou a Deus e ainda perseguiu a igreja. Ele foi ferido de morte. O anjo feriu ele foi comido de bichos. Falsos profetas que estão perseguindo os profetas de Deus, se preparem. Porque o mesmo Deus que usou Paulo para exortar a hipocrisia de vocês, Deus vai me usar, está me usando também, e usando os profetas para exortar vocês. Deus usou Paulo para exortar Elimas, que estava perseguindo o Paulo, que pregava a doutrina. Deus feriu a carne de Elimas com cegueira. Deus vai ferir a carne de muitos com enfermidades, com coisas terríveis. Pragas descerão na terra através de animais, e não vai ter vacina que vai combater essas pragas, mas os servos de Deus vão estar protegidos por Deus. E vai ser um tempo de muito difícil, irmãos. E esse fogo que Deus mostrava purificando é uma purificação. Deus vai levantar homens de Deus, profeta, pregando a verdade. Deus falou assim: meu servo vai levantar profetas pregando a verdade, meus servos pregando a verdade. Mas do mesmo jeito que eu levantei meus servos de Deus, Satanás vai levantar os profetas de Satanás para querer combater a doutrina. Mas o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não se alegrará dele, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós perseveramos até o fim na doutrina de Jesus, porque dias piores virão. Mas não temas, que Deus é conosco. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração. Aí está, meus irmãos, eu vi aquela serpente morrendo, saiu o dragão da sua boca, e o dragão também era derrotado pelo poder de Deus. E isso é a ira de Deus que vai descer, se não se arrepender dos seus pecados. Volte ao primeiro amor, enquanto é tempo. Então aqui está, meus irmãos, essa revelação de Deus, qual Deus me deu no dia 30 de agosto pela madrugada. E hoje, sábado, dia 31, estou passando essa visão de Deus, para que todos vocês, todos nós, venham se arrepender de nossos pecados. Porque não se engane, porque por essas tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Deus falou comigo: basta, meu servo, basta, que eu já não suporto mais essas abominações na minha casa. A minha ira descerá sobre todos aqueles que estão contra a minha doutrina, e quem está resistindo aí dentro vai ser tirado, vai descer, porque eu sou o Deus que faz subir a sepultura e faz descer. Amém? Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes.
A paz do Senhor Jesus, irmãos.